boa noite, gente. Estamos começando mais um podcast Eu e Minha Boca. Quero agradecer a GVS Sport, que está aí no mercado há 21 anos. Ela faz acessórios para moto. E quero também agradecer a Carol Rossi, que é uma clínica de estética lá em Atibaia. Lá você entra e sai prontinha, porque ela tem manicure, tem massagem, cabelo, unha, procedimento de pele, tem tudo, gente. Lá é maravilhoso. E também quero agradecer as meninas da Clumier, que eu sou apaixonada, né, que faz os intérpretes de Libras aqui no meu programa. E também vou me apresentar para as pessoas que têm deficiência visual. Hoje eu tô com um vestido laranja, bem longo. Tô com uma sandalinha laranja cor-de-rosa. Tô com um brinco, meu cabelo está solto, está cacheado, tá? E tem os olhos verdes, sou parda. E eu tô com uma pessoa aqui fantástica, gente, que é a Tati. Ela viaja aí pelo mundo, né, conhecendo os lugares, e ela vai explicar como que é essa vida, né? Porque eu mesmo não me imagino viajando. Então, vou apresentar a Tati. Prazer, Tati. Oi, prazer. Tudo bem, gente? Boa noite, né? Eu sou Tati, eu sou viajante aí pelo Brasil, pelo mundo. Eu sou nômade desde o início desse ano, só que mesmo antes de ser nômade, já viajava bastante. Comecei a viajar em 2017 sozinha, que foi quando eu fiz a primeira viagem sozinha. E a partir disso, eu comecei a viajar e criei um Instagram para dar dica para as meninas que viajam sozinhas. E com isso, a minha paixão por viagem foi crescendo, crescendo, crescendo. E cada dia mais eu tenho viajado. Cada dia mais eu continuei viajando, na realidade. E aí chegou num ponto que eu não fazia mais sentido. Eu acabava pagando aluguel para não usufruir do imóvel, né? Que eu só ficava viajando e tal. E aí foi quando eu decidi virar nômade. Comecei a rodar aí. Comecei agora pelo Brasil, né? Mas em breve já quero ir para outros países. Quando você fala assim, decidir virar nômade, o que é exatamente isso? Uhum. Deixa eu explicar, né, pra galera entender. É. O nômade, né, no caso eu sou uma nômade digital, eh, eu não tenho uma moradia fixa, né? Então eu tô sempre morando em lugares diferentes. E aí existem vários tipos de nomadismo, né? Cada um define quanto tempo vai ficar em cada lugar. Existem várias formas de trabalhar. Eu trabalho digitalmente, né? Eu sou redatora, então eu trabalho online. Então eu consigo fazer meus horários, eu trabalho por conta própria, então eu não tenho um trabalho CLT, mas tem trabalho CLT home office, que muita gente que eu conheço até na estrada viaja sendo CLT, trabalhando home office, ali é nômade da mesma forma. Tem pessoas que são nômades que não são digitais, que são pessoas que vão e, por exemplo, vende brigadeiro na praia, trabalha em restaurante, enfim, tem trabalhos ali pontuais ali, freelas, né, que a gente fala. Então tem vários tipos de nomadismo, mas o meu hoje é o nomadismo digital, eu tento ficar ali de 15 a um mês em cada lugar, só que não tem uma regra, assim, às vezes eu fico mais tempo, às vezes eu fico menos tempo, e é mais ou menos isso, não sei se deu pra entender. E como que é viver assim? Olha, eu particularmente amo, assim, desde que eu comecei, assim, eu vivi os melhores meses da minha vida, né? Eu comecei agora no início de 2023, e eu vivi os melhores meses da minha vida, com certeza foram nesse período. E eu quando eu comecei, eu tinha uma outra visão, né, do que seria essa vida. Eu achava que seria, mais coisas boas, né, 90% do tempo coisas boas, mas na realidade não é isso. Quando você vai para a prática mesmo, você percebe que ser nômade tem muitos desafios, que a gente não tem uma vida normal, por exemplo, você lidar o tempo todo com uma logística, lidar o tempo todo com: "Ai, qual lugar eu vou ficar semana que vem, onde eu vou dormir", eh você lidar com a questão da rotina, que é muito difícil ter uma rotina. E às vezes, né, quando eu falo assim, né, quem tá ouvindo, até os meus amigos, quando eu falo isso, eles ficam: "Nossa, mas você tá reclamando de barriga cheia, porque você só fica viajando e tal". Mas são problemas, né, que para algumas pessoas podem parecer poucos ou nada, mas pra gente que é nômade se tornam problemas bem bem complicados, né, porque gera uma ansiedade. Imagina, eh você daqui uma semana você não sabe onde você vai dormir, sabe. E por mais que tenham muitas opções, você tem que analisar várias coisas, né, principalmente pra mim que trabalho, eu preciso encontrar uma hospedagem que dê pra mim trabalhar tranquilamente, que tenha uma boa estrutura, eu preciso,
encontrar um lugar com uma boa internet, eu preciso adaptar minha rotina ali de trabalho com o lugar que eu tô, porque não dá só também para ser nômade e ficar só trabalhando e não curtir o lugar. Então, assim, tudo isso influencia bastante, assim. E eu acho que até a segurança também, não é mesmo? Isso, principalmente sendo mulher, eu olho muito essa questão de segurança, assim. Eu, particularmente, antes de eu começar a ser nômade, eu gostava muito de capitais, mas hoje em dia eu já não gosto tanto, assim. Eu prefiro mais uma cidade de interior, que eu acho que você se sente mais seguro, você tem mais liberdade para você sair e voltar a hora que você quiser, principalmente, assim, à noite, né? Então, acho que é muito importante olhar essa questão de segurança também, porque, enfim, você tá sozinha, se acontecer alguma coisa, você que vai ter que lidar com isso tudo. E sua família, como que lida com isso? Olha, então, a minha família é de Minas, né? Eu ia falar de onde que você é pelo É, sotaque. todo mundo já sabe, É. assim. Minha família é de Minas. Eu morei em Belo Horizonte por 17 anos, mas eu nasci numa cidade no norte de Minas que chama Várzea da Palma, que é onde os meus pais moram ainda, que é uma cidade ali perto de Montes Claros, que é uma referência assim mais Uhum. conhecida. É uma cidade pequena e eles moram lá e querendo ou não, numa cidade pequena como a minha, o ritmo é você estuda, vai para a faculdade, estuda fora, né? Porque lá não tem faculdade, então os filhos vão para fora, fazem faculdade, conhece uma pessoa da cidade ou fora da cidade, volta para a cidade, casa, tem filho, e enfim, vive lá com a família o resto da vida. E os meus pais sempre acharam que eu seria como 90% da população lá que faz isso. E até por um belo tempo eu achava que isso era tipo, nossa, eu vou fazer isso também. Sei lá, até os meus 25 anos eu achava que esse ia ser meu destino, que isso que eu ia fazer, porque tava todo mundo fazendo. Eu nunca me questionava, tipo, se era realmente isso que eu queria. E aí, quando eu já morava em BH, eu comecei a viajar sozinha, comecei a ver várias coisas, conhecer lugares, pessoas, eu percebi que eu falei, não, peraí, eh, eu não quero essa vida. Então, eu resolvi trilhar o meu caminho de viajar e tal, e ser nômade agora, né? Que meus pais, no início, assim, deram uma estranhada, mas eu acho que eles já estavam esperando, sabe? Porque desde, sei lá, desde uns 6 anos atrás, eu comecei a falar que eu não queria casar, que eu não queria ter filhos, que a minha vida não seria aquele padrão que eles estavam esperando, porque eles sempre falavam, ai, quando você vai fazer igual o filho de fulano de tal, vai casar, vai vir morar aqui, vai ter filho. Eu já comecei a jogar a realidade pra eles muito antes. Então, eu acho que eles já estavam meio que esperando alguma coisa bem drástica, assim. Uhum. Então, no início, assim, eles deram uma assustada, principalmente a minha mãe, assim. O meu pai, a única preocupação dele foi: nossa, mas você vai morar só em hotel, vai ficar muito caro. E eu expliquei pra ele que não, que tem várias formas de você morar, que você não precisa morar num hotel, né? Você pode morar no Airbnb, você pode fazer voluntariado, que eu faço também às vezes. Trocar hospedagem por trabalho, pra quem não sabe. Então, eles entenderam. No final, eles entenderam, sabe? Aí, hoje em dia, eles apoiam e tá tudo bem, e respeitam a minha decisão, não me cobram mais casar, ter filho, parará. Que eles já viram que não é da minha vibe, que se vier, pra eles, ótimo. Mas se não vier também, tá tudo Também bem. tá tudo certo. Uhum. E como que você e em que momento que deu esse estalo na sua cabeça, assim, de falar: "Não, essa vida não é para mim, eu quero essa para mim, eu vou fazer o que eu quero"? Em que Uhum. momento? Como que você teve essa percepção? Olha, eu acho que tudo mudou, assim, pra mim depois que eu foi em 2000, eu não lembro exatamente o ano, mas eu tinha ali uns 24, 25 anos, que eu tinha tido um relacionamento, assim, eh, com uma pessoa e ele tinha um filho de 1 ano, assim, era uma criancinha, e eu fiquei quase 1 ano namorando com essa pessoa e pra mim foi muito difícil lidar com aquela criancinha. E ali eu falei: "Espera aí, se fosse meu filho eu não teria paciência talvez". E eu não estava tendo paciência sem ser o meu filho, então eu falei: "Cara, não, isso não é pra mim, eu não quero". E até então eu não tinha me questionado, sabe, se seria ou não pra mim. Aí ali naquele relacionamento eu vi que, tipo, eu não conseguiria lidar bem com aquela coisa de ficar 100% ter uma criança, né, dependendo de você, que foi o que aconteceu durante esse relacionamento, que a criança dependia da gente o tempo inteiro e tal. E nesse relacionamento, assim, além dessa questão do filho, foi muito tóxico, porque ele era um homem machista, que, é porque mulher não pode usar batom vermelho, porque é coisa de puta, mulher. Nem sei se pode falar puta. Não, Vai, pode ir. mulher não pode usar. Unha vermelha, mulher não pode usar saia curta, mulher não pode usar decote. Enfim, ele começou a falar essas coisas. E
E ele sempre me podava muito, de várias formas, e eu ficava: "Não, espera aí, eu não quero, me relacionar com uma pessoa assim". E quando terminou, né, depois de muitas confusões, terminou, eu comecei a perceber, eu falei: "Não, espera aí, que tipo de homem eu quero pra minha vida?". Porque eu nunca tinha parado pra pensar, sabe aquela coisa assim: "Ah, quem aparecer é isso mesmo". Nunca parei e fiz uma listinha, tipo: "Ah, eu quero um homem assim, assim, assado", o que eu não quero numa pessoa de jeito nenhum. Nunca tinha feito isso. Então ali com 24, 25 anos que eu fui parar pra fazer isso e falei: "Talvez essa pessoa não exista". Porque eu comecei a querer muitas coisas que, assim, que hoje em dia, é claro que algumas coisas já mudaram, né, na minha cabeça, mas na época era uma lista, assim, de uma pessoa tão perfeita e Perfeita. maravilhosa que ela não existiria, e não existiu na época e nem vai existir nunca. Então ali eu já comecei a falar: "Acho que não é pra mim", talvez assim, né, hoje em dia eu ainda, tenho essa percepção de que ter um relacionamento sim, pode ser legal, na época eu já estava mais frustrada, mas hoje em dia eu já acho que pode ser uma coisa bacana e tal, mas também não é algo que eu tenho um foco, né, algo que eu ache que é essencial. Mas a questão do filho pra mim foi bem nessa experiência que eu falei: "Não, não é pra mim", E sabe. até porque você estava muito jovem, né, ainda, né. É, estava muito jovem. Então, você estava entrando já num relacionamento para ter com uma responsabilidade, querendo ou não, né. Total, total. Então e a gente quando é jovem, a gente não pensa em ter uma responsabilidade, assim, de ser mãe logo cedo, né. Uhum, Então a gente quer curtir na realidade, né, o namorado ou o marido e assim vai. sim. E deixa eu te falar, e essa viagem começou por onde? Essas viagens, essas andanças? Você fala quando eu comecei nômade ou É, quando eu comecei a viajar sozinha? quando você começou a viajar sozinha, Ah, tá. primeiro? Olha, eu comecei a viajar sozinha em 2017. Eu comecei o primeiro assim, na realidade, eu vou tentar resumir, mas foi uma história Isso. assim, né, de como eu comecei a viajar sozinha, que é algo que me perguntam bastante, que eu fui pra no eu ta em 2017, assim, início do ano, eu tirei férias do emprego, que era a primeira vez que eu estava trabalhando, tendo meu salário e tal, aí falei: "Nossa, eu vou pegar o dinheiro das férias, vou viajar". Aí eu fiz uma viagem pra região dos lagos, ali no Rio, pra Cabo Frio não, pra Arraial do Cabo, Búzios e depois eu fui para o Rio capital. Eu fui com uma amiga e a gente planejou e tal, só que eu não entendia nada sobre viajar, eu eu não sabia nem reservar um hotel direito, era tudo muito assim, eu não sabia se era melhor eu ir de ônibus ou de avião de BH para o Rio. Acabei indo de avião, que foi uma besteira, porque de ônibus teria sido mais rápido, mais barato, enfim, porque é uma distância relativamente curta, Curta. assim. Enfim, fiz muitas coisas erradas, e aí não sabia reservar hospedagem. Quando eu cheguei no primeiro lugar que a gente ficou, que foi em Arraial do Cabo, eu tinha reservado um hostel, só que eu não sabia que eu tinha reservado um hostel, porque eu não sabia reservar hospedagem. Só que eu reservei um hostel com um quarto privativo, que ficou eu e a minha amiga, mas tinha os outros quartos do hostel que era compartilhado e tal. E eu lembro que quando eu saí assim, né, fora do quarto, assim, sei lá, pra pegar uma água, pra fazer alguma coisa, tinha uma galera conversando, eu falei assim, "Ah, vocês vieram de excursão?" Na minha cabeça, né, assim, "Vocês vieram de excursão, são amigos e tal?" "Não, a gente acabou de se conhecer." E do jeito que eles estavam falando, parecia que eles eram amigos de longa data. Eu falei: "Mas como assim?" "Ah, não, eu vim de São Paulo, eu vim de Fortaleza, eu vim de não sei onde." Cada um era de um lugar e todo mundo se conheceu ali e começou a se entrosar. E, estava parecendo amigo de infância, assim, e aí quando eu comecei a entender que eles estavam viajando sozinho, né, que eles: "Não, viajo sozinho, aí eu fico em hostel, nunca fico sozinho." Eu não entendia, eu não sabia direito o que era um hostel, eu não sabia direito a finalidade daquilo. E aí eu conversando com esse pessoal, comecei a entender, e eles falaram: "Não, você tem que experimentar e tal." Eu falei: "Não, eu estava experimentando, né, na realidade, que eu estava em um hostel, só que eu não estava em um quarto compartilhado." Uhum. Aí eles falaram que eu tinha que experimentar viajar sozinha. Eles: "Não, você tem que experimentar viajar sozinha, ficar em um hostel e tal." Super me incentivaram. Eh, e aí eu saí dessa viagem pensando. Aí depois eu segui viagem, enfim, pela região dos lagos ali, voltei pra BH, isso era em janeiro, aí eu segui pensando o ano inteiro, falei: "Cara, eu tenho que viver essa experiência, eu tenho que saber como é que é e tal, eu não quero ficar dependendo de ninguém pra viajar mais", porque eu consegui viajar com essa minha amiga, mas assim, várias e várias outras vezes viagens tinham dado errado, porque você combinava, as pessoas não podiam ir, enfim, que é algo que a maioria das pessoas viajam sozinha a primeira vez é por isso, porque você não consegue combinar ali na data da agenda, na data das férias com seus amigos pra ir, então, ou você vai sozinho ou você não vai. Aham. Então muita gente deixa de ir, infelizmente, mas quem tem um pouquinho de coragem ou quem me segue, acaba indo sozinha. E eu quando foi em fevereiro, isso foi em janeiro, aí quando foi no meio do ano eu marquei férias em outubro,
Falei, eu vou pra Florianópolis. E assim, eu conheci um menino lá nesse hostel lá que eu fiquei, nesse primeiro lá em janeiro, que ele falou que ele tinha ido pra lá, que tinha sido muito bom e tal, que ele conheceu muita gente. Eu falei, vou pra lá, pedi ele a indicação do hostel que ele ficou. Fui, fiquei no hostel que ele ficou e assim, fui morta de medo, né? Porque, cara, você ir sozinha pela primeira vez, pegando um avião, você ir sozinha pra ficar num hostel, num quarto com um monte de gente que você não conhece, sei lá, com suas coisas, medo de ser roubada, medo de tudo, né? Aham. Por mais que eu tivesse escolhido um destino mais seguro, vamos dizer assim, né? Florianópolis é uma capital relativamente segura. Ainda assim, eu tinha medo de tudo, mas eu fui. Aí eu lembro que eu cheguei no hostel, assim, no primeiro momento que eu cheguei, eu estava numa área comum lá, que tinha umas redes, uma área, botei meu celular pra carregar e já começaram a conversar comigo, ai, vamos pro forró, não sei o quê. E aí já fiz um monte de amizade ali, a gente já saiu, já foi todo mundo pro forró. Isso assim, não tinha nem meia hora que eu estava no hostel, sabe? E eu era, ainda sou um pouco, mas antes eu era muito tímida, do tipo, igual um bichinho do mato, assim, a pessoa conversava comigo, eu virava a cara com medo. E nesse hostel, tipo assim, meio que foi quebrando isso, né? Essa primeira viagem sozinha, que as pessoas chegavam pra conversar comigo e eu estava aberta. Eu não tava bichinho do mato, igual geralmente eu era. Então, e aí foi desenrolando. Aí fiz vários rolês com eles, conheci outras pessoas também durante a viagem. Foi maravilhoso. Aí desde então eu não parei mais de viajar sozinha. Assim, qual que é a experiência, assim, que você, tem com tudo isso, Tati? A experiência que você fala De vida de mesmo. vida. Olha, eu acho que uma das coisas que mais me surpreende é que existem mais pessoas boas no mundo do que pessoas ruins. Quando você viaja e tá na estrada, você percebe isso, que é algo que a gente acha que, né, vai acontecer as piores coisas e não. Sempre você vai conhecer pessoas boas, sempre vai ter alguém pra te ajudar, pra te estender a mão, sempre. E a gente que é viajante, a gente passa muito perrengue, mas as coisas sempre dão certo. E eu acho que essa questão de ter muitas pessoas boas e também eu acho que a intuição, assim, uma coisa que eu aprendi muito viajando foi a questão da intuição. Pra mim foi uma lição de vida, assim, porque a gente sempre ouve falar, né? Acho que é balela, que, não sei o quê, isso é besteira, mas não é besteira. Intuição é realmente, assim, ela funciona, ela dá certo pra mim. Então, se eu tô no ambiente, eu sinto uma vozinha ali dentro de mim falando: olha, não tá legal, sai daí, eu saio. E se eu conheço uma pessoa e minha intuição fala: olha, essa pessoa é legal, conversa com ela mais, eu vou e fico. Então, assim, eu aprendi a ouvir a minha intuição, sabe? Acho que isso foi as duas coisas, assim, mais que eu aprendi no geral, assim. A respeitar a sua vontade, né, tipo assim, isso Uhum. não é para legal, eu não vou fazer, isso é Sim, legal, eu vou fazer. Saber realmente até onde você pode ir, seu coração te avisa. exatamente. Exatamente. Nossa, e aí fora Florianópolis, para onde mais que você foi? Nossa, eu fui pra tantos lugares, mas assim, depois eu viajei sozinha pra vários lugares, eu não vou lembrar a ordem assim, Aham. mas eu já fui pra Maceió, eu fui pra Colômbia também, fui numa ilha que chama San Andrés. Foi uma viagem bem legal assim que também, né? Eu fui sozinha e aquela coisa toda do medo de você ir pra um outro país, você não fala a língua, então, mas deu tudo certo, sempre dá tudo certo. E já viajei praticamente o Nordeste inteiro, né? Esse ano eu comecei pelo Nordeste rodando, mas eu já tinha conhecido algumas cidades. Eu até voltei em várias que eu gosto bastante. Eh, E qual uma, assim, do Nordeste que você gosta muito? Pipa, Pipa, Pipa. Natal? Fica ali perto de Natal, fica no Rio Grande do Norte. Uhum. Assim, Pipa, eu falo, acho que todo mundo que visita lá e sente isso fala a mesma coisa, que lá tem uma energia que nada explica, é uma cidade incrível. Que tem de tudo, assim, tem restaurantes bons e, eh, desde os mais caros até os mais baratos, tem, tranquilidade, praias maravilhosas, lugares para você ficar só ouvindo o barulho do mar, tem agitação, festa, tem festa todo dia lá. Então, assim, é um destino muito completo, assim, para mim que gosto de mesclar natureza, balada e lugares legais para comer. Então, assim, é um lugar que ganhou meu coração, já fui lá 3 vezes. Nossa, eu estive lá uma vez só. É, mas é muito do perfil, né, lá é muito meu perfil, eu conheço pessoas que foram e não acharam, assim, um lugar legal, mas eu acho que é porque lá tem um pouquinho de tudo que eu gosto, e ano que vem eu quero ir pra lá e ficar lá pelo menos 3 meses, assim, porque agora eu fui e fiquei 1 mês, mas eu achei pouco ainda. É?
E essa transição dessas suas viagens sozinha que você estava falando para a viagem de nômade, né? É isso? Nômade. Isso. É. Por que você resolveu mudar? Então, quando eu comecei a viajar sozinha, né, em 2017, eu ainda era CLT. Eu fui CLT até 2019, início ali de 2019. Só que eu nunca gostei do modelo CLT. Para mim, ficar trabalhando 8 horas por dia era um saco. Eu lembro que eu ia pro meu trabalho. Eu trabalhava no órgão público e trabalhava de 8 às 5. E eu sei que dava, tipo, 4h30, já não tinha mais nada pra fazer. Eu ficava só esperando assinar o ponto pra eu ir embora, né? Porque era bem arcaico. Acho que ainda é hoje, até hoje assim, assinar o ponto. Eh, e eu ficava dando, assim, 4h30 com minhas coisas doidas pra ir embora, porque já não tinha o que fazer mais e não tinha sentido pra mim estar ali mais. E eu lembro que dava 5 para 5, assim, eu já saía. Aí meu chefe ficava me chamando de 5 para 5. Até hoje ele me zoa e me chama de 5 para 5. Porque eu sempre saía mais cedo, porque pra mim não fazia sentido, sabe? Tipo, eu ficar presa ali naquele negócio. E eu fiquei ali muito tempo. Aí quando foi em 2019 eu saí e eu falei: não, peraí, eu preciso encontrar alguma coisa que me possibilite não trabalhar dessa forma, né? 8 horas por dia, horário definidinho, bater ponto, não sei o quê. E que eu consiga fazer meus horários e também que me dê uma liberdade pra viajar mais. Porque quando eu era CLT, eu conseguia viajar ali nas férias e feriado. Só que eu nunca viajei em feriado, porque feriado era extremamente mais caro. Sei lá, o que eu viajava num feriado, eu viajava um mês de férias, sabe? Uhum. De tão mais caro que era. Então, acabava que eu viajava só nas férias, 2 vezes no ano. Eu ficava meio limitada. E quando eu saí do meu emprego, CLT, eu era engenheira, sou engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. E Eu você falei. deixou seu trabalho que trabalhava no departamento público para. Assim, eu estava lá, mas eu tinha um cargo, né? Aí mudou o governo, o cargo foi extinto e eles exoneraram todo mundo que tinha esse cargo, não era efetiva, né? Uhum. Mas aí quando me mandaram embora, né? Mandaram embora entre aspas, né? Que foi uma exoneração. Eu saí e falei, não, peraí, eu tenho dois caminhos. Ou eu tento procurar um outro emprego na área de engenharia mesmo e vejo o que eu vou fazer, ou eu tento procurar uma coisa que eu goste, que não seja CLT, que eu não fique presa em horários. E eu nunca gostei, na realidade, de engenharia. Para mim, é uma profissão que eu fiz mesmo por uma pressão dos meus pais, da sociedade, porque a engenharia dá dinheiro. Mentira, gente, não dá, não. Mas assim, foi o que me venderam, sabe? Quando eu Aham. tinha 17 anos e tive que tomar a decisão de fazer uma faculdade. E 17 anos para mim é uma menina. Como que você vai tomar Uhum, uma decisão para total. sua vida inteira com 17 anos? Total. E assim, e com 17 anos eu já tinha muita verdade e muita certeza do que eu queria fazer. Com 17 anos eu cheguei pros meus pais e falei: "Eu quero fazer jornalismo". E eles: "Não, você não vai fazer isso, porque você vai morrer de fome", e não sei o quê. E foi bem aquela época do que o jornalismo passou a não ser obrigatório mais ter um diploma. E aí aquilo ali acabou. Aí eles: "Não, você não vai fazer, e que a gente não vai te ajudar, e não sei o quê e tal". Aí eles: "Escolhe outro curso, vê uma coisa que dá dinheiro". Aí eu lembro que eu peguei aquelas revistas, assim, de profissão, nem lembro o nome delas, e comecei a vasculhar e vi lá: engenharia, profissão do futuro, que mais vai ganhar dinheiro, não sei o quê. Eu falei: "Meus pais falaram que eu tenho que fazer uma coisa que dá dinheiro, eu não posso fazer o curso que eu quero, que era jornalismo, vou fazer engenharia". Fiz, aconteceu isso, trabalhei e tal, trabalhei em vários lugares, trabalhei em empresa privada, órgão público. E aí, nessa época, em 2019, eu saí, falei: "Não quero mais trabalhar com isso, porque eu não gosto disso, vou trabalhar com o que eu quero, com o que eu gosto, que é escrever". Porque eu sempre gostei muito de escrever, e o que não tinha nada a ver, né, com a minha profissão, fiz um curso de exatas, que não tinha a ver, mas eu sempre gostei muito de escrever e aquela coisa estava meio morta, vamos dizer assim, dentro de mim, sabe, mas ainda estava viva em algum lugar. Que era uma coisa assim: "Pô, eu queria fazer jornalismo com 17 anos, e agora eu simplesmente, posso ter essa oportunidade, mas de outras formas, não com o curso em si, né, mas com trabalhos". E eu já tinha o meu Instagram, só que assim, eu queria muito fazer alguma coisa online, só que eu não sabia o que era. Eu estava meio num limbo assim. Falei: "Eu gosto muito de escrever, mas eu não sei como fazer isso dinheiro, e eu gosto muito eh, de várias coisas, mas eu não sei no que eu sou boa". E eu lembro que era muito engraçado, porque desde criança eu tenho várias amigas, assim, que são boas em várias coisas. Tem uma que é muito boa em fazer a unha, ela é nail design. Tem uma que é muito boa em fazer maquiagem, outra é muito boa em fazer comida. E eu, assim, eu Não não sou era boa boa em em nada. nada.
Eu achava que eu era um zero à esquerda, não achava que eu era boa em nada. E realmente, eu era boa em alguma coisa, só que eu não sabia no que, né? E eu sempre gostei de escrever, só que eu nunca imaginava que isso poderia virar uma fonte de renda. E aí, eu tinha o meu Instagram já, e eu fazia as minhas legendas e dava dica pras meninas. Na época, né, 2019, não tinha Reels, não tinha nada disso, eu tinha que fazer mesmo as legendas ali na mão. E aí, por causa do meu Instagram, eu escrevendo as legendas, começaram a me procurar algumas pessoas que tinham blogs e sites de viagem, agências, pessoas que davam dicas de viagem, e me chamaram para escrever. Falaram, você já escreveu para blog e tal? Eu falei, não, você quer fazer uma experiência? Eu falei, eu quero. E comecei a escrever e me apaixonei com aquilo ali. E comecei a estudar sobre SEO, né, que são várias questões dessa área, e fui me especializando e fui, né, trabalhando nessa área de escrever. E eu vi que era uma coisa que eu amava fazer e que eu realmente era boa, porque eu acho que para você escrever, né, você não basta você gostar, você tem que ser bom, porque realmente é uma coisa que exige muito da cabeça, exige muito de várias formas. E eu comecei a trabalhar com isso, vi que dava para eu trabalhar online, fui captando mais clientes, aí tanto da área de viagens e turismo ali, quanto de outras áreas. Hoje eu já escrevo para clientes até de engenharia, assim, por incrível que pareça. Eu escrevo para empresas de engenharia que me encontraram pelo LinkedIn, assim, que é uma coisa bizarra, porque eu fiz um LinkedIn e a minha amiga falou: coloca que você é redator e que você é engenheiro. Eu falei: eu não vou fazer isso, porque eu não quero ser engenheira mais, eu Aham. não quero ser posicionada como engenheira. E ela não, coloca que ela é diretora de RH, então ela entende. E eu coloquei redatora, engenheira, parará, e me acharam lá, 2 empresas me acharam lá dessa forma. E hoje eu escrevo sobre engenharia também, e por serem conteúdos mais técnicos, eles acabam pagando mais. Então, assim, no final das contas, foi excelente eu ter colocado essa informação. Mas aí foi assim, aí quando eu vi, né, com as minhas próprias pernas, você perguntou, né, de quando eu decidi ser nômade. Quando eu vi que eu poderia andar com as minhas próprias pernas, sem depender de um horário, que eu não tinha mais um horário fixo, que eu tinha uma fonte de renda, falei, acho que tá na hora, sabe, de eu me jogar por aí, porque eu poderia trabalhar só online, fazer meus horários e viver e trabalhar e curtir a vida, e foi isso. Mas estava faltando alguma coisa, né? Que era. Tava. Tava. Por mais que eu estivesse trabalhando online, eu tinha meu apartamento lá em BH, que era alugado. Porém, eu tinha deixado ele do jeito que eu queria, assim. Ele tava todo montadinho. Eu tinha comprado um sofá, uma televisão. Tipo assim, eu demorei muito. Eu demorei lá 4 anos e eu fui comprando as coisas aos pouquinhos, assim. Então, no final do terceiro ano que ele tava montadinho, assim. Aí eu falei, nossa, cara, era o apartamento que eu queria, sabe? Porque eu sempre morei em Belo Horizonte, mas eu morava em República. Uhum. E quando você mora em República, você mora num quartinho e você não pode mexer muito ali, você não pode deixar muito a sua cara. Enfim, você tem que, né, apenas usar o espaço ali pra você dormir e guardar as suas coisas. E quando eu passei até meu apartamento, que eu aluguei, né, eu comecei a falar, não, eu vou fazer do meu jeito, eu morava sozinha. Toda viagem que eu fazia, eu colocava um quadro na parede e tal. Minha casa era toda decorada com coisas de viagem. Era um cantinho muito especial pra mim, que eu gostava muito. Só que sempre que eu viajava, eu voltava pra casa e falava: "Eu não me sinto pertencente a essa cidade", que no caso era Belo Horizonte. Eu amava a minha casa, se eu pudesse botar a minha casa dentro de uma caixinha e levar ela comigo pra todos os lugares, eu levaria. Mas não tinha como fazer isso. Mas a cidade em si, Belo Horizonte, já não me agradava mais. Eu morei lá por 17 anos e nos últimos 3 anos eu estava muito infeliz lá, assim, sabe. De não me conectar com as pessoas, de ver várias falhas na cidade, de toda cidade que eu ia, eu ficava comparando e eu falava: "Gente, como que BH é assim e tal lugar é assado". Então eu já não estava muito satisfeita com a cidade e como eu morava lá, né, eu precisava me movimentar, então aí aconteceu um fato também, né, no meio disso Hã. tudo, que foi a imobiliária pediu o meu apartamento, que foi no início do ano. E aí quando eles pediram o meu apartamento, eu falei assim: "Ó, tem 2 opções, né, ou eu continuo em BH, alugo um outro apartamento, continuo aqui sendo infeliz e tal, ou eu vendo todas as minhas coisas e vou viajar". E aí foi o que eu vendi tudo. Decidi vender tudo, assim, e foi muito difícil. Ontem eu até estava conversando com uma menina que é nômade, a gente falando sobre isso, que ela fez a mesma coisa. E é muito difícil você ver suas coisas indo embora, aí você vende uma geladeira e você vê ela indo embora, e você vende a máquina de lavar, aí você vê a cama, a TV, o sofá, e você vai vendo tudo indo embora muito gradualmente, né, não é de uma vez, é tudo aos pouquinhos. Então é sempre um sofrimento muito grande, assim, você vê as coisas, só que
são coisas, né, e quando eu decidi fazer isso, eu tive certeza que como eram coisas, eu simplesmente poderia comprar elas de novo. Peguei o dinheiro de tudo que eu vendi, guardei e falei: "Se algum dia eu quiser ter uma casa de novo, o que eventualmente vai acontecer em algum momento, eu compro de novo", né, tudo é conquistável de novo, né, não são coisas insubstituíveis, né, tudo dá pra encontrar novamente. E aí foi esse o movimento que eu fiz. E hoje eu vejo que você tem um monte de seguidores. Uhum. E vamos dizer que isso também é uma fonte de renda sua. Sim, sim. Eu tenho o Instagram, né, inclusive eu vim para São Paulo para um evento, que eu fui convidada para ser embaixadora, que foi um evento que aconteceu esse final de semana, do Estevão pelo Mundo. E, esse evento já foi uma forma, né, de fazer o network, me conectar com as pessoas, mas o fato de você ser embaixadora de um evento desse porte, já te dá uma alta visibilidade, né. E no evento a gente aprendeu muita coisa sobre essa área, e antes também eu já aplicava. E o meu Instagram hoje ele é uma fonte de renda no sentido de, afiliados, né, que a gente fala. Que eu como eu faço voluntariado, eu tenho o Worldpackers, que aí eu tenho meu cupom que as pessoas usam, ganham desconto e eu ganho comissão. Tenho o do seguro, se a pessoa fizer um seguro com o meu cupom eu ganho uma comissão, tenho do mapa, tenho do Booking, tenho de várias coisas assim. Então hoje é mais dessa questão de afiliados, mas também eu tenho alguns roteiros prontos, porque antes de eu ser nômade eu era uma pessoa extremamente organizada e queria ter tudo no controle, assim, então sempre que eu viajava eu fazia roteiro de tudo que eu ia fazer, eu pesquisava tudo do destino, eu desmiuçava e montava um roteiro completo para eu chegar no destino, já fazer tudo, dar um check ali na lista e tal. Então eu tenho esses roteiros que eu disponibilizo também, né, para venda pra galera. Então, são várias fontes de renda, né. E agora tem algumas marcas, assim, que eu tenho contato para não apenas fazer permuta, já fiz bastante permuta, mas como a gente bem sabe, permuta não paga boleto. E agora eu tô fazendo contato com algumas marcas para realmente fazer um trabalho mais elaborado, né. Uhum. Porque até então eu apenas fazia esses afiliados e tal, mas aí como foi crescendo e meu público é bem fiel, né, que 80% é mulher, e a galera sempre segue todas as minhas dicas, então é uma coisa bem segmentada, né. Mulheres que viajam sozinhas, não é simplesmente um perfil de, sei lá, de dancinha que tem de tudo um pouco. Então, é um perfil que tem muitas dicas legais e acaba que com isso as marcas me encontraram. Também tem uma pessoa que tá me ajudando a dar um match aí com as marcas. E aí a gente tá em conversa, sabe, pra fazer mais uma fonte de renda com o Instagram. E por que que você acha que são mais por que que são mais as mulheres que conectam a você, Tati? Olha, Silvia, eu acho que é porque elas me encontram, né, porque eu viajo sozinha e tal, e se identificam com essa questão. Mas eu acho que é justamente pelo fato de que elas têm medo, a maioria que começou a me seguir foi por isso, tinha muito medo de viajar sozinha, e sempre ali vinha as minhas dicas ou me mandava mensagem no direct, eu sempre dava uma incentivada, e elas falavam: "Cara, se você consegue eu também consigo", e iam. Iam e voltavam e É falavam como se você estivesse passando, tipo, dando um exemplo, tipo assim, sim, sim. mostrando a sua capacidade, mas transferindo a sua capacidade para o outro também ver que ela também é capaz. Uhum. E elas percebiam isso, né, que era possível, e assim, viam, né, que eu sempre viajei muito baixo custo, eu nunca fiz viagens caras, eu nunca fiquei num resort, eu sempre geralmente fico em hostel, eu tento procurar os restaurantes mais baratos, enfim, eu tento fazer uma viagem mais econômica possível. Então, as pessoas se identificavam com isso também, né, porque além de viajar sozinha, eu mostrava que era possível viajar sozinha barato, o que muita gente ainda não foi tão desmistificada ainda, e muita gente acha que viajar sozinha é caro, ou viajar é caro, né, muita gente ainda acredita nisso, e eu mostro isso que não que é possível, sabe, assim. É claro que às vezes você não vai ficar só fazendo barato, tem hora que você vai luxar, vai fazer uma coisinha ali legal, mas eu gosto de mostrar essa realidade, sabe, que tipo assim, que eu não sou milionária, que eu não sou herdeira, que eu não tenho um puta dinheiro, mas eu consigo fazer viagens, quando eu viajava sozinha, agora também, eu consigo fazer viagens e mostrar pra elas, aí elas viam isso, falavam: "Ah, vou tomar coragem", viajava sozinha, voltava, super me agradecia e continuava me seguindo, porque assim, né, sei lá: "Ah, já me ajudou, foda-se, vou parar de seguir". Mas não era isso que acontecia, eu ajudava elas,
E elas falavam: "Não, eu vou continuar seguindo", eh, não só como uma forma de, né, de reciprocidade, de gratidão, mas também porque eu continuo dando dica. Então, assim, se por acaso eu tô num destino que elas não conhecem ainda e eu tô dando dica do destino, nossa, elas super me agradecem, fala: "Ah, esse é meu próximo destino que eu vou só porque você tá aí". Então, por Uhum. exemplo, eu estava em Pipa, né, esses 2 meses atrás e, nossa, eu devo ter recebido umas 100 mensagens de menina falando que ia pra Pipa só por minha causa. Então isso, assim, isso é muito gratificante, sabe, porque independente se não tô só incentivando a viajar sozinha, eu tô incentivando a continuar viajando. E isso que é interessante. Eu adoro viajar. Uhum. Eu amo viajar. Se eu pudesse, também viajaria sempre, assim, Viajar é né? maravilhoso, né. É. Fora que você conhece outras pessoas, você conhece a cultura do local, né? Sim. Que isso te dá é um grande diferencial, você começa a crescer, você sai da sua caixinha, você começa a ver a vivência de cada pessoa, né? Então, isso para mim é maravilhoso. Uhum. É uma das melhores coisas, né, você se conecta com pessoas, eh, que são completamente fora da sua bolha, né. Quando eu comecei a viajar, eu conheci muita gente que era nômade, naquela época, né, já em 2017 já tinha um movimento, assim, de alguns nômades, e foi muito interessante na época ver essas pessoas fazendo isso e pra mim era uma coisa completamente distante da minha realidade, sabe, que nunca seria possível. Mas aí eu estourei essa bolha, fui lá para o mundinho deles, vi como é que era, vi que dava pra mim também, corri atrás, fiz meus corres, né, fiz várias coisas pra chegar ao ponto de conseguir sair online, trabalhando e tal. E foi muito interessante, sabe, assim, eh, sair da minha bolha, explorar esse mundo de outras vivências, mas enfim, você vai viajando, você vai conhecendo gente que E faz de tudo um pouco. e fora que a gente acaba conhecendo também gente que não tem uma vida muito fácil, né? Sim. Porque, assim, às vezes a gente se coloca numa situação que a nossa vida também é difícil, isso, mas quando a gente se depara com outras pessoas que têm uma situação mais complicada do que a nossa, Uhum. não é bem isso? Sim, você encontra muito isso na estrada, muito, principalmente locais, assim, né, e é engraçado que principalmente quando você vai subindo ali no Nordeste, você conhece muita história dessa forma que você falou. As pessoas são muito sofridas, que passaram por muitas coisas difíceis, mas elas estão sempre com um sorriso no rosto, estão sempre, sabe, felizes, muitas até, às vezes tem um trabalho ali que não paga muito bem, mas ela fala: "Eu tô feliz aqui, eu não preciso de mais do que isso pra viver". E é um tapa na cara, sabe, da gente, assim, quando a gente vê uma pessoa cheia de problema e que tá mesmo assim tentando ser feliz e seguindo ali, não se vitimizando. Então é muito interessante quando você faz esse tipo de conexão na estrada. E você também falou assim que viaja fazendo troca. Tipo assim, você acaba prestando uma prestação de serviço para uma, vamos supor, para dormir, para ficar Uhum, no. E como que funciona isso? Como que uhum. é? Então, na realidade é um aplicativo, né, que a gente Hã. usa que chama Worldpackers, que a gente faz um voluntariado. Ele é um aplicativo que foi criado por um brasileiro, mas ele tem no mundo inteiro, assim, você pode ir para qualquer lugar do mundo, Estados Unidos, Ásia, Europa, Brasil, enfim, qualquer lugar que você for tem alguma vaga em alguma cidade lá que você queira fazer um voluntariado. E nesse aplicativo você entra lá nele e tal, você vê as vagas e você pode, se candidatar a elas e tem um período, né, por exemplo, tem vagas que pedem no mínimo 5 dias, tem vagas que pedem uma semana, tem vagas que pedem 2, um mês. Então cada uma tem um período ali para você escolher, e daí você pode escolher a função também, né, é óbvio. As datas são importantes, porque, por exemplo, muita gente me pergunta: "Ah, mas eu viajo só de férias, eu posso usar?" Pode, porque tem o período ali de 5 dias, de uma semana, de 15. Então é só você procurar ali no aplicativo a cidade que você quer e ver o período ali que as vagas estão. E aí, com relação às vagas, né, tem vários tipos de vaga, tem vaga para você trabalhar na recepção, tem vaga para cozinha, limpeza, pintura, social media, que é redes sociais, redação também, escrita. Tem vaga para tudo, assim. Eu tenho uma amiga que ela tá na na Colômbia, eu acho, ela tá fazendo um voluntariado de arrumar prancha de surf, sabe. Então, assim, tem de tudo um pouco. Eu já fiz de recepção, de limpeza, de cozinha e de social media e de escrita, né, de redação.
Então eu vou trocando, né, não é sempre, às vezes eu faço, às vezes eu não faço, depende muito do mês, assim, e tal, da minha vibe, porque querendo ou não você tem que escolher ali, né, o tempo que você vai ficar e você tem que cumprir aquele período. Uhum. E tem as horas por dia também, alguns são 4 horas por dia, com 2 folga uma folga na semana, alguns são 6 horas por dia, com 2 folgas na semana. Então assim, o máximo que você pode trabalhar são 32 horas pelo aplicativo ali. E como tem o respaldo do aplicativo, se der alguma coisa, se você chegar lá, o anfitrião não cumprir, né, com o que tá lá, você pode entrar em contato com o aplicativo, ter um seguro, eles te realocam em outro lugar e tal, até você se organizar. Então, assim, é muito legal o Hopeckers, eu gosto muito de fazer voluntariado lá. E com tudo isso que você está falando, que você não tinha habilidade para mexer com cozinha, não tinha, qual que foi assim, o que que você achou que isso te fez assim crescer, aprender? Como que Eu acho que a maior experiência que a gente tem quando a gente tá voluntariando, né, é compartilhar com as pessoas. O compartilhar tudo, assim, né. Porque eu falo que em hostel a gente compartilha muito, né, eu já tinha costume de ficar em hostel, e você compartilha, né, quarto, você compartilha cozinha, você tal. como que é isso? Como você compartilhar tudo, banheiro, cozinha, suas roupas, você não ficou assim com receio de ser roubada, de perder alguma coisa, das pessoas mexerem nas suas coisas? Olha, então, Porque a gente tem o nosso lado de individualidade, né? sim. Uhum. Aí como que fica? Ó, quando eu comecei a viajar sozinha, eu tinha muito esse medo. Só que aí eu fui ficando em hostels, praticamente todos que eu fiquei, eu via que tinha uma certa segurança. Por exemplo, praticamente todo hostel tem um armário ali pra você guardar suas coisas. Você pode levar seu cadeado e colocar, o cadeado ali no armário, ou às vezes já tem uma chave, alguma coisa, depende muito do tipo de armário, e você guarda. Eu geralmente guardo o meu computador, que é a coisa mais de valor que eu tenho, assim, porque minhas roupas, enfim, roupa barata, sabe? Tipo, quem vai roubar, sabe? Eu não tenho joia, eu não tenho nada. Então as pessoas vão olhar e falar: "Nossa, se tentar me roubar, vai ficar puto até, porque vai ver que eu não tenho nada". Aham. Mas E primeiro que eu acho que nessas viagens, assim, você procura levar coisas mais, simples mesmo, não é? sim. Que cabe em qualquer lugar, que você consegue se virar. E eu ando com um mochilão, né, de 60 litros, e eu Nossa! tento andar só com ele e, assim, ele, meu computador só, e antes eu estava no Nordeste, né, e fiquei lá 6 meses, e eu estava achando que eu estava carregando muita coisa. Aí eu cheguei agora, né, foi quando antes de eu vir pra São Paulo, eu fui em Minas ver meus pais, fui na casa da minha mãe e deixei metade do mochilão. Então agora ele deve estar com uns 40 litros. Não tá mais na capacidade máxima. Por quê? Porque é eu que carrego. É pesado, né. Então você sente a dor ali de ficar carregando nas No costas e ombro. tal. É. Então eu fico assim, eu não vou ficar carregando muita coisa, e eu percebi nesses 6 meses que eu fiquei no Nordeste, que eu não usei muita coisa. Então, assim, e eu percebi também, uma coisa que não acontecia na minha vida normalmente, que era usar todas as minhas roupas. Porque quando eu estava, né, morando em BH, com meu guarda-roupa e tal, eu usava as roupas que eu mais gostava e o resto ficava lá no guarda-roupa. Quase nunca usava, tipo, metade das roupas que eu tinha. E com o mochilão, né, você ali com algumas peças de roupa que você só pode lavar quando sujar tudo, então você usa tudo. E aí, quando suja, você vai e leva na lavanderia e tem que lavar, né. E quando eu morava em BH, não. Em BH eu não usava metade das minhas roupas e viajando eu tenho que usar todas que eu tenho. Isso é muito doido, assim, que você vai vendo as coisas e vai se surpreendendo. Nossa, menina, eu acho que eu não serviria para fazer assim, não. São estilos de viagem, né. É, não, mas não é nem por isso, não é nem por isso de troca de roupa, não é pra eu acho que é referente à insegurança mesmo de viajar sozinha. Hum. Mas por que que você tem medo, assim, de viajar Não sozinha? sei, eu até viajo sozinha. Hoje eu já Uhum. tô aprendendo mais, inclusive eu vou ter a minha segunda formação em setembro e eu vou para o hostel, né, que fala. Hostel. Eu vou ficar em um para ver Hum. até como funciona, que eu também Sim. encontrei amigas lá, fiz amizade lá no meu curso, e as meninas estavam tudo no hostel e falou: "Silvia, vamos, fica também, que não sei o quê", mas eu já tinha pegado no hotel. E dessa vez até falei para minha assessora, eu falei assim: "Ah, eu vou ficar num hostel dessa". "Você?" Eu falei: "Vou. Eu vou Hum. ter essa experiência em setembro. Ai, tomara que você goste, assim. E quero falar da minha experiência, quero ver como que é, passar para as pessoas,
e vamos ver o que vai acontecer, mas eu tô até curiosa também. E no quarto vai ficar eu e mais uma moça. Ai, que legal. Tomara que você goste, assim. Para mim é uma experiência muito incrível, assim. Até hoje ainda é, inclusive eu tô num hostel aqui em São Paulo. Eu gosto muito, assim. Porque, claro, né, como você tinha perguntado, essa questão de dividir as coisas e tal, de, né, banheiro, quarto, não sei o quê, é chato. Cara, é chato às vezes, mas tem várias técnicas. Por exemplo, você tá dividindo um quarto com várias pessoas. Você pode colocar um abafador de ouvido, pra não, sei lá, se alguém roncar. Eh, Hostel, quando você for escolher um hostel, escolhe um hostel que seja bem avaliado na limpeza. Que, por exemplo, todos os hostels que eu fico, eu tento pegar um que seja bem avaliado na limpeza. E sempre que eu vou no banheiro, vou tomar um banho, tá limpinho. E como são pessoas que ficam em hostel, elas já estão acostumadas a compartilhar, elas cuidam do lugar, sabe? Elas não vão e fazem igual no banheiro público, que você vê tem papel até no teto, sabe? Então as pessoas, elas são mais educadas a compartilhar e fazer, e não deixar tudo uma zona, assim. Então, e eu acho, você falando disso, eu acho até uma falta de respeito, porque Uhum. independente o banheiro que seja, Sim. você concorda? A gente precisa manter tipo banheiro de escola, um banheiro de hotel, um banheiro de um treinamento. Você precisa, porque tem uma pessoa ali para limpar. Sim, Então a gente tem que ter o respeito pelaquela pessoa, não totalmente. é? Uhum, Aí eu sempre falo assim, gente, e se fosse a mãe de fulano que tivesse aqui, uhum. né? Ou se fosse a irmã, será que eles não pensam naquele ser humano que está limpando aquele banheiro? Sim, sim. As pessoas não têm, né, essa percepção. Não, não parece que a gente tem que ficar educando, né? Sim, E uma coisa que eu acho que é desnecessário. desnecessário totalmente. Se colocar o serviço que o outro está fazendo, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Se imaginar fazendo aquilo, né? E falar, não, eu não vou fazer isso porque tem uma terceira pessoa ali para limpar. Uhum. É muito as pessoas são muito sem noção às vezes, né. São. Não pensam no próximo, não têm a menor empatia, não isso é Não. péssimo, horrível. Horrível, né? E eu acho que você fazendo essa viagem, você percebe tudo isso, né? Sim, sim, você vê que, as pessoas que ficam em hostel, já elas têm mais esse espírito de compartilhamento, sabe. Não são pessoas tão individualistas, assim. E além de, né, de para tudo isso, né, dessas questões que para algumas pessoas é uma desvantagem, né, você dividir um quarto, um banheiro, enfim, você guardar suas coisas num armário. E, por exemplo, eu ando com um mochilão, eu vou pegar um trem, eu tenho que abrir o mochilão, e tem que, sabe, é uma parte ruim, sabe. Não é bom, porque é claro, muito melhor você ter um armário, botar tudo, enxergar todas as suas roupas, um guarda-roupa. Obviamente isso é melhor, mas em compensação, você perde algumas outras coisas ao ter isso. E eu acho que a principal coisa do hostel, assim, pra mim, é conhecer pessoas. É você se conectar, Se permitir. se permitir se conectar com outras pessoas. No hostel que eu tô aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito gringo. A galera lá fala só inglês e eu fico assim, gente, eu preciso me conectar com essas pessoas. E meu inglês é péssimo, mas eu tô lá tentando, sabe? Porque é uma experiência diferente, né? Como que você vai ter a oportunidade de se conectar com uma pessoa de Los Angeles? Igual hoje eu tentei conversar com um menino de Los Angeles. Como eu iria me conectar, sabe? E aí, nesse seu caminhar, a gente consegue perceber também que a gente acaba tendo muita coisa desnecessária, não é? A Total. gente é totalmente consumista. Muito, muito. Uma das coisas que eu mais percebi que eu cheguei à conclusão é o tanto que eu me tornei uma pessoa desapegada, assim. Desde quando eu, sei lá, eu 1 ano atrás, eu hoje. Eu 1 ano atrás, uma hora dessa, eu tava o quê? Na internet comprando roupa de cama, comprando travesseiro, comprando não sei o quê. Hoje são coisas que eu não posso nem comprar, porque eu não tenho nem onde, sabe? Não tenho o que fazer com isso. Não faz sentido, não tem nem onde eu botar na minha mala. Se eu comprar uma pedra hoje, não cabe na minha mala. Então, assim, você se desapega muito, você percebe que você não precisa de muita coisa pra viver. Eu até brinco muito com isso no meu Instagram, porque eu fui pro Nordeste, eu fui com um tênis e um chinelo. Não é esse tênis, é um outro tênis, esse que inclusive eu peguei agora. Eu fui com um tênis e um chinelo apenas no início do ano e fiquei 6 meses lá só com um tênis e um chinelo. 6 meses só 6 com tênis e um meses, chinelo? 6 meses. E quando eu viajei, eu falei assim: "Eu vou comprar uma rasteirinha". Isso ali em fevereiro.
Eu lembro que eu saí, e minha mãe assim, minha mãe odeia que eu use chinelo, ela quer que eu use uma sandália bonitinha e tal, eu vou sair com ela na minha cidade, ela, ai, você não vai com esse chinelo batendo atrás de mim, não sei o quê. E ela, ai, leva a Então minha você rasteirinha. quebrou todo o padrão da sua família, pelo jeito? Praticamente, praticamente. E como que você se sente quebrando essas coisas da sua família? Olha, eu assim, igual, às vezes, quando eu vou lá, é uma pressão muito grande ainda, sabe? De tipo, ai, porque se você fosse assim, se você fosse assado, e não sei o quê. Sempre tem algum comentário assim, e é um pouco desconfortável, que você fica assim, às vezes repensando, sabe? E você fica Nossa, triste por esses comentários, Tati, assim? hoje em dia não mais, porque às vezes eu sinto que é, é em tom de brincadeira, às vezes eu sinto que é em tom de às vezes, alguma coisa muito pontual que aconteceu, sabe? Sei lá, de alguém tá doente, aí, sabe? Vem toda aquela coisa, mas hoje em dia eu já não me sinto mal, não. Mas antes eu me sentia bem mal, assim, que eu ficava, nossa, eu ficava, né? E o que que você fez para superar isso? Terapia, Terapia? terapia. Por algum momento você sentiu culpada de estar saindo da sua casa, ouvir isso e se sentir frustrada mesmo? Por que que eu fui? Por que que eu sou dessa? Você já se perguntou assim? Por que que eu sou dessa maneira? Várias vezes, várias vezes. Principalmente quando eu vou lá, né, na minha cidade, que é uma cidade pequena, onde, né, eu tava lá agora, né, esse início desse mês, e é muito estranho, assim, porque curiosas, né? Então as pessoas me paravam na rua. Ai, onde você tá morando? Mas como que você faz pra viajar tanto? Seu pai que te dá dinheiro e não sei o quê. E eu tenho que ficar explicando, não, eu trabalho e eu sou nômade, mas o que que é isso? É um mendigo. Aí, É, por sabe, isso que eu perguntei para você, porque as pessoas escutam esse nome e falam, mas não é, é? tem gente que. Eu tenho um amigo que ele fala que é mendigo gourmet. Porque é o mendigo que não mora na rua. Serve também, que eu acho mais fácil pro pessoal mais antigo, é mais fácil de entender, sabe? Porque até você Ó, explicar o mas eu fico conceito pensando, ó, novo. você não tem imposto para pagar, você não tem IPVA para pagar, você, Nada. Não tem você não, condomínio. você não tem uma, tipo assim, você não tem nada para que te faça você, tipo assim, ficar presa. Uhum. Porque na realidade a gente pensa que tem um carro, mas É, a gente não tem um não carro. tem. A gente pensa que tem uma casa, mas a gente não tem uma casa. Porque da partir da hora que você parar de cumprir com seus deveres, que é pagar o IPVA, o imposto da sua casa, né? O que que fazem? Te tomam. Tomam. Então as pessoas vivem num mundo extremamente de mentira, Sim. né? Na realidade, eles falam, não, é minha realidade, né? Mas eu acho que o povo precisa acordar, porque na realidade a gente não tem nada. Uhum. Porque a partir da hora que você precisa pagar algo para ter, para sempre, é porque você não tem, Totalmente. não é? Agora você tem o quê? Você tem a sua vida, tem a sua liberdade, Experiências experiência, que dinheiro nenhum aprendendo compra. culturas diferentes, né? E sem precisar ficar dando satisfação. Sim. E isso é muito bom você perceber isso, né? Que você pode viver uma outra realidade, sabe? Que E você. E bem, bem, e bem. Eu até fiz um post, tanto no meu Instagram quanto no TikTok, falando sobre quanto eu gastava morando em BH e quanto eu gasto hoje sendo quanto você nômade. gastava? Eu gastava R$ 5.600 morando em BH. Porque eu já acordava o dia primeiro com uma dívida de 2 mil e poucos reais de aluguel e condomínio. Porque eu morava sozinha. Então, assim, já era, né? E em Belo Horizonte o custo de vida é alto, sabe? E aí eu gastava com Uber, muito com Uber, porque BH é uma cidade grande, então eu não tinha carro e tal, eu andava muito de Uber. Eu gastava muito com. Alimentação eu sempre gastei muito porque eu não gosto de cozinhar. Então, assim, sempre comia fora e tal, então já era um gasto alto. E aí, sendo nômade, né? Morando em BH, eu gastava 5.600. E sendo nômade, eu gasto 3.100. Comendo só fora também, igual eu comi em BH. Só que não tendo esse gasto alto com aluguel, às vezes ali eu faço voluntariado, eu alterno, né? Entre fazer voluntariado e pegar um Airbnb, por exemplo. O que ainda, né? Se eu pegar 15 dias do Airbnb, não chega a R$ 2.000, dependendo da cidade, claro, mas a maioria não Uhum. passa nem perto disso. E, e também eu tento me hospedar em lugares onde eu fico próximo a tudo, que eu não preciso ficar pegando Uber, sabe? Que em Que BH, você qualquer consegue lugar eu fazer tudo a precisava. pé. Por isso que eu gosto muito de ficar interior agora também, porque interior você faz tudo a pé,
sabe? Então, assim, raramente você usa um Uber e tal, então isso é muito legal e acaba que é muito mais barato e você tem uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Mesmo que eu estivesse, vou pagar um Airbnb todo mês pra eu morar no lugar, mesmo assim ficaria mais barato do que morar em Belo Horizonte. Hoje, Tati, você tá com quantos anos? Eu fiz 32 agora, essa semana Em algum passada. momento, assim, você se sente solitária? Olha, eu ainda não passei por isso, mas assim, tem 8 meses que eu tô nômade. Mas eu já conversei com nômades que tem mais de 1 ano e tanto rodando na estrada, que tem muito essa questão de solidão. Eu ainda não tive isso, mas ao mesmo tempo acho que eu tô sempre em volta de pessoas, assim. Eu sempre tento ficar em hostel, né, eu tento fazer voluntariado, e eu nunca consigo estar realmente sozinha, né. Quando você viaja, assim, pra ficar em hostel, você não fica sozinha. E quando eu realmente fico sozinha é quando eu alugo um Airbnb. Só que quando Porque eu é faço cada um isso no seu quarto, chegou, tá no seu quarto, é. é que nem você em apartamento ou na sua casa, né? Você Uhum. passa pela casa do vizinho, entra na sua casa e ninguém conhece ninguém. É, exatamente. Extremamente solitário, É, aí você fica sozinho, mas eu faço isso quando eu quero ficar realmente sozinha. que é um Então tempo para você. então não se torna uma questão. Então eu ainda não tive essa coisa de ficar solitário e tal, porque tô sempre rodeada de pessoas, sabe. E assim, eu sempre, tenho muitos amigos na estrada, assim, que eu encontro de novo. Então teve uma amiga que eu encontrei, ela é até aqui de São Paulo, e a gente se conheceu ano passado e a gente se encontrou esse ano em João Pessoa, aí foi pra João Pessoa, pra Pipa juntos, pra Natal, rodamos ali um pedaço juntas e era como se eu estivesse viajando com uma amiga. Então isso ajudou muito também, sabe, assim, de você estar com alguém por um tempo, não ficar só sozinha, mudando de galho em galho ali de amizades, de ciclos, né. E você falou que era tímida, né? Mas você não tem nada de tímida, assim, né? Mas eu Você aprendi, aprendeu? quando eu comecei a viajar, eu era muito bichinho do mato, muito, eu era muito tímida. E eu era muito assim: "Nossa, as pessoas não vão gostar de mim, não sei o quê". Tinha aquela coisa assim, né, de ser mesmo mais retraída. E aí eu acabei indo me soltando viajando, porque eu era muito, muito tímida, assim. Aí hoje em dia eu já não sou tanto assim, mas ainda sou um pouquinho com algumas coisas, mas não sou mais tanto igual antes. Esses 8 meses que você tá aí andando, viajando, qual que foi a sua melhor experiência e a pior experiência? Olha, a melhor foi em Salvador, porque em Salvador, é uma cidade que eu já tinha ido uma vez, alguns anos atrás, e eu odiava Salvador, falava mal de Salvador pra todo mundo, eu falava: "Gente, não vai pra Salvador, Salvador é péssimo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". E aí, eu fui pra Salvador de novo, porque me falaram: "Você foi pra Salvador errado, você tem que voltar em Salvador". Aí eu fui de novo e falei: "Gente, vamos ver se eu vivi essa cidade errado". E aí eu cheguei lá e eu fiquei em um hostel que era perfeito, assim, é um dos melhores hostels que eu já fiquei na minha vida, sempre falo isso, que era um hostel que eu tinha um coworking pra trabalhar, sabe. Então, assim, eu nunca tinha ficado em nem num hotel, sabe, que tinha um coworking pra trabalhar. E as pessoas eram muito legais e tinha uma interação muito boa, tinha um bar e todo dia à noite a galera se reunia e bebia e conversava. Então, assim, foi a melhor experiência que eu tive, assim, de me conectar com as pessoas e de ressignificar a cidade. Porque quando eu fui essa segunda vez pra Salvador, eu já comecei a ver com os outros olhos. Eu fiquei lá eu fiquei lá 1 mês, então eu conheci mesmo a cidade, vários pontos, eu não fiquei poucos dias igual da primeira vez que eu fui. Conheci várias coisas, eu fui em coisas mais culturais, né, fui em coisas, assim, mais raiz, tipo roda de samba e tal. Então eu fui Ah, num então me conta essa história, porque eu também tenho uma imagem não boa de Salvador. é, É, me conta aí os pontos que você foi, quem sabe também não me dá curiosidade de é. voltar. Pois é, assim, quando a primeira vez eu fiquei 4 dias. E assim, não foi legal, porque eu fiz uma viagem, assim, sem saber nada do lugar, eu não pesquisei nada e tal. Eu fui, tipo, sábado pra Praia da Barra, aquele negócio lotado, eu falei: "Que horror". Então, assim, eu aprendi a lição que, cara, você quer pegar as praias urbanas, né, ali centrais, vazias, tem que ir meio de semana. E aí, como eu fiquei lá 1 mês, eu pegava a bike ali do Itaú, aluguei 1 mês ali aquela bike, e rodava a orla todo dia de bike. E aí eu rodava, aí no final eu deixava a bike e ia ver o pôr do sol no farol. Então assim, é sensacional, mas assim, eu estava fazendo tudo com calma, sabe, eu não estava fazendo correndo, aquela coisa de turista, sabe, não sei o quê. E aí fui em rodas de samba, fui num monte, 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 e assim, muita roda de samba legal e algumas assim bem raiz, sabe. Nossa, eu amo.
E aí eu fui no Museu da Música, Casa da Música. Tem um lugar lá com alguma coisa da Uhum. música e conta toda a história da música baiana, assim. E é sensacional. E o museu é todo interativo, uma coisa surreal que eu nunca tinha visto na minha vida, assim. E fui em vários lugares, assim, culturais, igrejas, museus e tal. E conheci tudo com calma, sabe? Conheci tudo com calma, com outros olhos. Fui pro Pelourinho de galera, não fui sozinha, que é a primeira vez que eu. E foi um lugar que eu não gostei, foi o É, Pelourinho. cara, e a primeira vez que eu fui, eu odiei lá. Só que aí nessa segunda vez, como eu fui com a galera, foi muito bom. Porque eu não me senti insegura, sabe? Porque eu tava com um monte de gente. Então, foi uma experiência muito boa. Dessa vez, assim. Mas também não é um lugar que eu amo lá em Salvador. Acho que eu gostei mais das outras coisas que eu fui mesmo. E olha que que nem você, eu sou apaixonada pelo Nordeste. Eu acho que não Uhum. existe lugar tão lindo quanto o Nordeste. Não existe. E as pessoas são assim, eh, simpática, sabe, acolhedora. Então eu acho maravilhoso. Sim, maravilhoso. Mas Salvador realmente foi uma impressão ruim que eu tive. E aí, dessa outra vez, juntou tudo, né? O hostel, a cidade, tudo que eu conheci com mais calma. E foi ressignificar a experiência. E gostei muito, assim. Tornou a cidade muito legal pra mim. Só que ao mesmo tempo tem esses problemas, né? De ser perigoso e tal. Então, ainda precisa melhorar um pouco nesse quesito. Na questão de violência, lá é mesmo. Uhum. E você perguntou de lugar que eu não gostei. Eu, particularmente, não amei Recife. É. Não que eu não tenha E gostado, qual mas o lugar, assim, assim, de Recife que você foi que você não gostou? cara, eu fiquei em Boa Viagem, né? Eu fiz voluntariado num hostel ali. eh, e eu achei a cidade suja, eu achei a cidade muito perigosa mesmo, me senti muito insegura lá, mais até do que em Salvador mesmo. Achei muito perigoso, assim, as coisas. E é uma cidade que não tem praia, eu gosto muito de praia, então, assim, tem praia, mas você não pode entrar na praia, então não foi legal. Eu fui em alguns rolês culturais lá que eu não vi muita coisa, assim, nossa, sensacional. Acho que eu fui num teatro lá, que foi uma das melhores coisas que eu vi no Nordeste, mas foi só isso que eu gostei lá em Recife, sabe? Que foi um Uhum. teatro que era uma encenação de músicas nordestinas. Era muito, muito sensacional, sensacional mesmo. Eh, e, mas acho que pela vibe da cidade, assim, não me agradou muito, sabe? Entendi. E hoje, assim, aqui você está em São Paulo e depois de São Paulo você vai para onde? Aí eu vou voltar pra região dos lagos, né, que no início eu falei, né, que foi a Uhum. primeira viagem que eu fiz. Aí eu vou já apesar de eu já conhecer, né, eu vou voltar, vou ficar ali um mês em Cabo Frio, depois eu provavelmente vou pra Búzios ou pra Arraial, enfim, tô vendo, vou ficar. E do Rio de Janeiro, o que que você gostou lá no Rio, assim? Eu fui para o Rio de Janeiro, né? E eu não conhecia ali a Barra, não conhecia nada. E as pessoas falam muito assim do Rio de Janeiro, né? Que é perigoso, que é isso. Eu tinha até a impressão que o Rio de Janeiro era uma cidade pesada, sabe? Uhum. E quando eu cheguei lá no Rio de Janeiro, eu achei maravilhoso. Que cidade linda. Eu amo o Rio, amo. Acho que a mídia faz muito escarcéu em cima da violência do Rio. E, claro, é uma cidade violenta, mas não é essa violência toda que a mídia prega, sabe? Então, eu acho que o Rio, pra mim, é um dos melhores lugares pra quem, tipo, ai, quero viajar sozinha, moro aqui no Sudeste, não sei pra onde eu vou. Vai pro Rio, sabe? O Rio capital, pra mim, é um dos melhores lugares pra ir sozinha. E por mais que tenha essa questão da violência, só você tomar cuidado básico de cidade grande, né? Grande como qualquer outra Como qualquer outra cidade. cidade, não tem muito segredo. E é um lugar muito que tem de tudo, né? Tem praia, tem museu, tem coisas de graça, tem restaurantes caríssimos, restaurantes baratos, e tem de tudo um pouco. Então, o Rio pra mim é maravilhoso, eu acho que não é isso que a mídia prega. Eu sempre tento desmistificar isso, porque as pessoas sempre me perguntam: "Ah, eu quero muito ir pro Rio, mas é perigoso, tenho medo", não sei o que eu falo: "Cara, vai. Vai, sabe, você vai ver que não é esse negócio, sabe. Essa época aí de que, nossa, tinha arrastão em tudo quanto é lugar, já passou, sabe. Hoje em dia tá E mais você também calmo. pode escolher a praia que você vai ficar, como que Sim, você quer ir, né? Você não precisa ir com joia, não precisa ir com um relógio, não precisa ir com é. nada. Vai, né? Que nem eu fui para o Rio, fui com a Letícia, que eu tinha um compromisso lá, e à noite, a gente largamos o telefone, tudo no hotel, e fomos andar na orla, né? Uhum, Então, pra gente foi maravilhoso. E assim, eu tava próximo da praia. uhum. Né, e nossa, eu achei aquele lugar lindo, eu falei: "Osmar", falei para o meu marido: "Que lugar lindo".
Lá é maravilhoso. Eu acho o Rio um dos destinos mais completos, assim, do Brasil. É muito bom. Inclusive, eu conheço muito gringo, né, na estrada. E eu sempre tenho curiosidade de perguntar onde eles mais gostaram de conhecer no Brasil. Hã. E assim, eu conheço gringo que tá no Nordeste, gringo que já passou pelo Sul, que já rodou o Brasil inteiro. E todos, categoricamente, é Rio de Janeiro. Todos falam, cara, eu já fui em vários lugares. Mas o Rio de Janeiro, pra mim, é o mais bonito. É o que mais eu gostei, o que mais não sei o que e tal. E eu acho que o Rio é uma cidade que todo mundo tem que conhecer, né? Eu também acho. Eh, não tem explicação, você chega lá, eu não sei explicar, mas a energia é boa, É. o lugar é lindo, Uhum. você chega lá, dependendo do lugar que você tá, a sua insegurança acaba, você não Sim. fica com medo de andar, né. Então eu achei, assim, muito bom a minha experiência também. Uhum. O Rio é muito legal. Eu gosto muito de indicar para as pessoas ir pra lá. E com Interessante. essas pessoas que te seguem, assim, eh, qual experiência, assim, que você teve de alguém falar assim: "Olha, você realmente transformou a minha vida, hoje eu consigo viver melhor, hoje eu". Nossa, teve tanta coisa. E é mais mulher, Mais Tati? mulher, mais mulher. Assim, Porque nós 99%. nós mulheres, a gente tem essa insegurança, né, Uhum. de viajar sozinho, de tomar certas Sim, atitudes. sim, sim. E sempre colocando assim: "Ai, mas eu sou mulher e se acontecer alguma coisa, eu Uhum. sou mulher", né. Sim, tem isso, assim, ainda é muito, ainda tem muito tabu pra quebrar, sabe, sobre isso de viajar sozinha e tal. Quem me segue, assim, já tem um nível de consciência maior, né, mas às vezes eu posto alguma coisa ali no TikTok, que é uma rede social em que meu público ainda não é igual ao do Instagram, e no TikTok vem gente de tudo quanto é lugar, Uhum. né. Então, sempre vem um povo: "Nossa, mas você é louca, você vai morrer e não sei o quê, e parará". Aí eu fico assim: "Gente". Aí você fala: "Mas morrer, eu vou mesmo". É. E eu vou, como todo Ah, mundo. mas assim, ainda pra muita gente é muito assustador, sabe, viajar sozinha. E ali no meu Instagram eu tô mais confortável, porque é meu público ali que já tá acostumado e tal, então não tem muito esse vamos dizer hater, né, entre Aham. muitas aspas. Mas o que você me perguntou mesmo? Eu já esqueci. Dessas mulheres que você que Ah, tá. é. Tem vários exemplos, eu vou citar alguns aqui, Aham. que tem uma menina uma vez que ela terminou um relacionamento, tóxico pra caramba e tal, abusivo, e ela falou: "Nossa, eu tô muito mal e tal, e eu tô entrando em depressão e eu preciso, né, eh, sair daqui, não sei o quê, mas eu nunca viajei sozinha, eu tô com medo e tal". Eu conversei com ela, ela me pediu dica de lugar, eu dei dica, acho que ela foi até para o Rio na época, isso já tem um tempo. Aí eu dei dica, falei com ela e tal, pra poder ir pra algum lugar. Pra ela poder ressignificar aquela experiência e tal, conhecer pessoas, enfim. E aí ela foi pra algum eu acho que foi para o Rio, eu não me lembro, mas ela foi e quando ela voltou, nossa senhora, ela faltou mandou um textão agradecendo e tal, não sei o quê, que a vida dela mudou, que ela estava triste, que ela melhorou de vida depois daquilo, e que aí ela já não estava sofrendo mais pelo relacionamento, e que ela tinha, né, conhecido pessoas e não sei o quê. Então, acho que foi uma das primeiras que me E mandou aí eu isso. acho que a pessoa acorda e fala assim: "Eu consigo Sim. viver É, sozinha". vira uma chave na cabeça. Vira. Você fala assim: "Cara, eu sou capaz, sabe, É. Então sou eu não capaz". preciso do outro para Uhum. eu me amar. Primeiro eu me amo e com É, isso, né, as coisas mudam. sim, sim. Teve um outro caso que eu lembrei aqui agora de uma mulher que ela tinha perdido o filho. Uma ela devia ter uns 40 e poucos anos, aí ela me falou que ela começou a me seguir, e que ela viu as minhas dicas e foi para um destino X lá que eu tinha ido, que eu não lembro qual era, e que ela tomou coragem sozinha, porque ela leu as coisas, e que ela tinha acabado de perder o filho, tinha 3 meses, só que ela estava sofrendo muito, o menino tinha, sei lá, 15 anos, e ela estava muito mal, ela estava muito triste, que viajar ajudou ela pra caramba, e ela me mandou mensagem agradecendo, que se não fosse ela ter encontrado o meu perfil, ter seguido as minhas dicas, ela não teria coragem de ir sozinha, ela não teria conseguido, sair daquele luto, né, daquela coisa. Então foi uma coisa que me tocou muito na época, assim. E tem E aí inúmeras você vê histórias. você, assim, transformando vidas de pessoas que você nunca imaginou né, chegar. E quando você vê isso, qual que é o que que você sente? Eu sinto a sensação de dever cumprido, sabe. Porque quando eu comecei o Instagram, foi pra isso. Eu comecei pra incentivar as pessoas a viajarem sozinhas, sabe. Eu não saberia que tomaria essa dimensão, né, essa proporção de chegar nesse nível de ajudar em situações tão delicadas. Eu queria realmente ajudar as pessoas a viajarem sozinhas e perder esse medo.
né? Então, quando as pessoas chegam pra mim e falam isso, eu fico muito, muito com a sensação de dever cumprido, sabe? Eu fico muito feliz, assim, e satisfeita mesmo de ver que tá dando frutos ali, sabe? O que eu tenho feito ali há anos. Ô, Tati, a gente vive assim num mundo assim hoje que fala muito do autoconhecimento, do amor próprio, do Uhum, ressignificar, uhum, né? E aí você tá na internet mostrando suas viagens, tudo. A gente sabe que a gente tem informações de todos os lados, tanto boas uhum. como os ruins. Você acha que hoje a internet tem um papel significativo assim na vida das pessoas para fazer elas melhorarem? Você acha que na internet, porque a gente sabe que tem coisas ruins, como tem coisas Uhum, boas, mas você acha que a gente está no caminho assim certo, que nem hoje você aqui, a gente está mostrando uma mulher jovem, né, uhum, que teve a coragem de falar para os pais que não era aquilo, que saiu totalmente fora da caixinha, porque isso uhum. não é fácil, Sim, não né? é Não é fácil. fácil você, um pai querer que uma filha se torne engenheira e de repente ela consegue isso, mas fala para o pai, para a família que não é isso que ela quer, que vai viver a sua vida. E Uhum, a gente sabe que muitas meninas vivem isso, sim, né? Vive triste, infeliz por não saber falar não e por não correr atrás do que ela quer. Né? sim. E você sabe que o podcast é em minha boca, a maioria não, 99,9% é mulher. Uhum. E é isso também que eu acho que eu também é o que eu procuro fazer a diferença na vida do outro, como você. E você acha assim que nós mulheres que tá vamos dizer, nesse comando mesmo assim de estar ali se mostrando, se colocando, você acha que a gente realmente está fazendo assim a diferença na vida dessas mulheres? Olha, eu tenho certeza absoluta que sim. Absoluta, porque se a gente for pegar, né, e reparar os perfis, né, bem alguns anos atrás, que eram mais engajados, que eram maiores, que eram isso, que era aquilo, era de homens, né? E as mulheres não se identificam com homens, por mais que eles sejam, sei lá, eu vou dar dica de relacionamento pra mulher. Não é a mesma coisa, sabe? Então, as pessoas não. As pessoas se identificam com semelhantes. Homem vai se identificar com homem, mulher vai se identificar com mulher. Então, eu acho que é muito importante a gente, como mulher, a gente continuar com esse movimento de incentivar outras mulheres. Então, eu acho que a internet, sim, é uma ferramenta sensacional, né? Por causa das redes sociais e tal, você consegue ter um contato mais próximo com as pessoas. E eu acho que é isso, sabe? A gente tem que continuar mesmo incentivando, porque tá faltando ainda. Acho que ainda falta muita, muita mulher aí que tem. Eu conheço muita gente que tem muita coisa pra falar, tem muita história pra contar e que não tem um meio, sabe, de fazer isso. Ou não entende muito de rede social e não tem muita paciência. Então acaba que essas histórias se perdem e não vai pro mundo, assim, para as pessoas ouvirem. Então eu acho que é importante, sim, ter algumas, pelo menos, que estão nesse movimento como a gente. Eu também acho, tanto que eu falo que no meu podcast aqui eu trago pessoas que realmente querem ser ouvidas e nunca teve oportunidade de falar, né? Que Uhum. acaba sendo um pouco invisível, né? Sim, Perante a sociedade. sim. E eu acho que as mulheres têm que falar assim o que acontece, se houve problema amoroso, se está sendo, sabe, se está sendo maltratada, se está infeliz. As pessoas têm que falar até para nossa própria experiência, mostrar para outras mulheres que consegue, como consegue viajar sozinha, como Uhum. consegue sair de um relacionamento abusivo, né? Sim. Como consegue se sustentar sozinha. Fácil não é, Não é. porque você precisou de enfrentar. Não Uhum. é? Como Sim, todo mundo aqui, eu preciso enfrentar várias coisas sim. para me posicionar e para mostrar o que eu quero, Uhum. né? Então, mas eu também acredito assim que a gente está no caminho certo. Não, totalmente. Faz todo sentido. E o que que você vai falar para essas mulheradas que tá escutando a gente, né, de conselho nesses minutinhos que já tá acabando? Olha, eu queria deixar aqui, né, para as mulheres um um incentivo de viagem sozinhas, sabe. Vai com medo mesmo, se joga. A vida passa muito rápido e você nem sabe se vai ter vida daqui mais pra frente. Então você tem que fazer as coisas que você quer hoje, sabe? Não se segura é porque a minha família tá falando pra eu não fazer. Se você tá sentindo no coração que você tem que fazer, faça. Eh,
Se tá com medo, vai com medo. O medo, ele não vai te abandonar, gente. Esquece. Você vai chegar no lugar, você ainda vai estar com medo, sabe? Não acha que você só. Ah, eu só vou quando o medo passar. Então você não vai nunca. Porque sempre você vai estar com medo. Tudo que você vai fazer é uma primeira vez, né? Não é só viajar. Então, tudo que você tá com medo, você tem que fazer. Tem que pegar, jogar o medo na bagagem e levar junto. Não tem como. E é isso, eu acho que eu queria muito incentivar, acho que toda mulher tem que ter a experiência, pelo menos uma vez na vida, sabe, de viajar sozinha. Então, acho que é essa mensagem que eu queria deixar. Mas você tá deixando sua mensagem, mas eu vou fazer uma pergunta voltando, porque Uhum. bateu aqui um. Tá. E o relacionamento, como que fica? Olha, então, eu não tenho relacionamentos hoje, né? Uhum. Eu sou solteira, solteira Mas sozinha. nem no local não surge uma paquera. É, não, às vezes você tá num lugar, acaba surgindo uma paquera e tal, mas eu sou uma pessoa, me tornei, não era assim, eu me tornei uma pessoa muito desapegada. Então, assim, eu vivo um momento ali, eu sei que é uma coisa que não vai durar e que vai ser ali naquele período, então eu vivo aquilo ali intensamente. E é isso, e cada um segue seu caminho e tal. Eu ainda não me apaixonei por ninguém ao ponto de, nossa, vou fazer isso, mas eu conheço várias histórias de meninas que são nômades e conhece a pessoa e monta numa moto, num carro e viaja junto e fica um tempão, aí depois não dá certo, cada um segue para um lado. E acho que todo mundo que vive uma vida assim é muito intenso, né? Porque como a gente fica pouco tempo nos lugares, às vezes, a gente quer viver tudo muito rápido, muito. Então acaba que você vai se desapegando, assim. Então, e hoje também, como ter um relacionamento não é a minha prioridade, hoje eu foco muito na minha vida profissional, então acaba que não é uma coisa que eu nem atraio pra minha vida, né? Que eu acho que pra você ter uma relação, acho que você tem que começar a pensar nisso, pra você realmente atrair aquilo. É, Então, para o universo pro trazer. universo trazer. Então, como eu não tenho isso, eu tenho o universo e traz pra mim apenas o que eu emito, que no Aham, caso é trabalho, trabalho, trabalho e, exatamente. E enfim, viver? viver e, enfim, coisas que eu realmente, que são realmente prioridades pra mim agora. Então, ainda não chegou esse momento, sabe, de me relacionar e tal. Mas se chegar também, acho que eu só vou saber na hora, Na né? hora. Vivendo, porque ainda não sei como seria. Nossa, olha, gente, mais uma vez aqui eu tô encantada, né? Uhum. Eu falo que conversar com vocês que são mais jovens e é uma delícia, porque vocês têm uma cabeça totalmente aberta e, ao mesmo tempo, independente da vida que leva, se é viajando, se é sei lá, vocês são tão, como que tão responsável, Sim, entendeu? Que eu acho isso muito lindo. sim, Entendeu? No mundo que a gente vive, que as pessoas é oba-oba, não tá nem sim. aí. Então, nesse momento, eu também acredito que no mundo tem pessoas melhores do que ruins, assim, porque pessoas mais Uhum. boas do que ruim, né? E eu acho assim que nem sua família, por mais que não concorde, mas só tiver uma filha bem, né? Que não leva problemas, né? Que a Uhum. gente vive, né? Tantas coisas nesse mundo que você vive a sua vida, que é feliz, eu acho que qualquer pai quer isso para sua filha, Sim. né? Então, acho que isso é muito importante e eu até falo para você, meus parabéns por você sair realmente, poder Obrigada. enfrentar e falar assim, não, eu vou fazer realmente o que eu quero, porque é minha vida, porque Uhum. ninguém vai viver a sua vida. Sim, Então, não, a gente não pode fazer da nossa vida, né, viver uma vida que o outro quer, sim. né? A gente tem que viver a nossa. E eu acho que a maioria dos pais erra muito isso. Querem dar uma vida para o filho que não teve, querem que o filho vive uma profissão que o pai sonhou, né? E acaba sufocando esse filho, não deixando esse filho viver, Uhum. né? E você não, você foi ali, né? Por mais que fez o curso que o pai queria, mas se É, libertou, né? Que eu sim. acho isso muito legal. E você está de parabéns aí. Eu espero que Ai, você obrigada. continue levando cada vez mais experiência para essa moçada. E para mim Sim. foi um prazer enorme conversar com você, né? Ai, muito bom também. E quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente até agora, né? E uma boa noite. Ficam com Deus e até quarta-feira que vem. Gente, não se esqueça, tá? De deixar um like, ativar o sininho, inscrever no nosso canal, porque é muito importante para nós, até porque só assim a gente consegue trazer pessoas maravilhosas como a Tati e muitas outras. Então, uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Ai, foi Ai, ótimo. Tati, foi ótimo.